Olá você, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast Fala Chefe. E desta feita eu terei a oportunidade de compartilhar com vocês um bate-papo maravilhoso com um grande amigo há mais de 16 anos, meu querido amigo Pedro Adame, do Rio Grande do Sul. Pedro Adame, quem já não o conhece, ainda está perdendo muito, tá? Eu acompanho as publicações dele no Instagram, em diversos lugares, é um cara assim fora da curva. Você que é estudante, você que é profissional do direito, você que ama o direito, você terá assim uma das mentes mais brilhantes que eu conheço no meu hall de amigos, que é o querido Pedro Adame. Pedro Adame, é com você, querido. Que prazer falar contigo, meu irmão. Fala, chefe, é isso mesmo. Então, uma honra falar contigo, Harrison. É uma pena que seja virtual e não presencial. A gente já faz alguns anos que a gente se encontrou aí na Bahia e eu tô só esperando um convite para poder voltar, porque eu gosto muito dessa terra e especialmente gosto das pessoas dessa terra aí, encabeçadas pelo grande Harrison Ferreira Leite, meu amigo, professor e advogado reconhecido nacionalmente. Muito obrigado Bonda- pelo. Bondade, bondade. Doutor Pedro Adame, eu tenho por você uma das gratidões assim maiores do mundo, meu amigo. Eu já te falei isso algumas vezes, eu gosto sempre de repetir, porque assim, gratidão, a gente nunca deve cansar de se cansar de lembrá-la, tá? Eu te conheci em 2006, há exatamente uns 18 anos, muito tempo. Eu não era menor porque essa altura já me acompanha, acho que talvez desde os 10 anos de idade, mas assim, muito verde, chegando no Rio Grande do Sul, você de cara com uma recepção assim maravilhosa, um dos gaúchos que mais me abraçou. E eu sempre queria abrir esse podcast, o lançamento do podcast, queria que fosse contigo. Por alguma circunstância não foi, mas saiba que eu me senti muito abraçado no frio do Rio Grande do Sul e me sinto abraçado o tempo todo pela sua grande amizade, meu querido, viu? É uma alegria, Harrison. A gente foi aquela, né? A gente diz que os amigos não se conhecem, se reconhecem, né? Então foi aquela a empatia imediata, né? Ainda estava no frio gaúcho quando começou o nosso semestre aqui em março e a gente tinha que enfrentar algumas aulas que a gente fazia não eram assim as melhores aulas, né? Então a gente dava aquele suporte mútuo para fazer as leituras obrigatórias e Isso foi depois muito bom. ia almoçar em alguns restaurantes que talvez hoje em dia a gente não almoçasse mais, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, assim, eu lembro sempre com muito carinho daquela época, apesar das dificuldades que a gente viveu naquele momento. E, claro, tu teve em grandes momentos na minha vida lá, eu me lembro que a gente foi junto para minha cidade natal, Passo Fundo, Foi Passo Fundo, a gente. noivado da minha irmã, né? Teve o noivado da minha irmã, Verdade, eu tava lá, verdade. foi Demos excelente, uma corridinha maravilhosa naquele frio. Seu exatamente, irmão quase campeão nacional de tênis. Foi muito exatamente. legal conhecer teus pais, conhecer tua família. Foi muito bom, Pedro. Pedro, eu assim, a minha admiração por você é não apenas na área acadêmica, inclusive na área pessoal, profissional, em tudo você assim é um grande exemplo. E me chama muita atenção assim, você tem mestrado aí na Federal do Rio Grande do Sul, depois foi para a Alemanha, depois voltou da Alemanha, fez um doutorado lá, depois fez um doutorado na USP. Você depois se tornou professor agora efetivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, substituindo uma cadeira que passou nosso querido professor Almiro do Couto Silva, nosso querido professor também Rodrigues Itiberê. Não sei se ele era convidado ou se ele chegou a ser efetivo por alguma razão. Então, assim, Ele era. ele era convidado, né? Ele era convidado. E eu me lembro que quando eu te conheci, eu falei, Pedro, pô, cara, tu já lê inglês, alemão, francês, italiano, na tenra idade de uns 25 anos de idade. Eu falava, cara, que coisa formidável, que carreira brilhante. E aí você, depois, não apenas com direito, você gosta de filosofia, gosta de história, gosta de religião. Assim, uma visão muito alargada do direito que faz com que todos te admirem. E aí eu fico assim, cara, de onde veio assim, Pedro, tanta inspiração, tanta sede de conhecimento? Isso é algo, eu diria, quase que inato, algo dos semelhantes da convivência. E me fala assim um pouquinho desse teu perfil acadêmico, Pedro. Pois é, assim, tudo isso é generosidade tua, tá? Para quem está ouvindo aí, o Harrison, além de todas as outras qualidades, ele é muito generoso com os amigos, né? E o Nietzsche aqui tem uma frase, Harrison, que algumas pessoas, né, o Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão,
Que em algumas pessoas o dom de ter bons amigos é muito maior do que o dom de ser um bom amigo, né? E eu tenho esse dom, os meus amigos são os melhores e são os mais generosos, como o Harrison. Mas, assim, para contar um pouco, eu te digo, Harrison, que até os 15, 16 anos de idade eu tinha aversão à leitura, ao estudo, eu era um estudante mediano, né? Assim, sempre tirava boas notas, mas nunca era o estudioso. Eu era aquele que fazia o tema antes da escola ou na noite anterior, na última hora. E o meu sonho era ser jogador de basquete, né? Mas Tinha altura para isso ou não? não tinha nem altura e nem a disposição, né? Que tem que treinar muito, enfim. Diferente do meu irmão, que era um atleta, né? Mas, e aí a minha mãe me presenteou com um livro, até ele não está aqui à mão, mas senão eu mostraria, que é o 100 Anos de Solidão. Num Gabriel Garcia Marques. Exatamente. Maravilha. E aí no Natal, isso Natal de 1996, então eu tinha 15 anos. E aí eu sentei no Natal e li aquele livro e eu confesso que aquilo mudou, assim, porque eu fiquei tão, né, absorto no livro que eu pensei, bom, isso é a melhor coisa que existe, né? Porque veja, eu tô aqui parado, mas estou vivendo uma história diferente. Aquela história, obviamente, é uma história, E que né? história. Esse livro realmente marcou minha vida também, cara. Que história. E aí, então, depois disso, eu confesso que foi mais ou menos um caminho natural, assim, né? Eu tinha muita dúvida sobre o que fazer no vestibular. O meu pai e minha mãe são médicos, né? Ou eram médicos, agora estão aposentados. Então, na minha casa era proibido a gente fazer medicina, né? Não, não podia fazer medicina. Então, eu estava entre fazer agronomia, né? Que a minha família hoje se dedica à agropecuária. E eu tinha um tio que era do direito, né? E ele disse: Não, faz direito, acho que tu, né, gosta de ler e vai dar certo. Mas eu sou o primeiro da família, inclusive a família estendida, que foi pro direito. A gente nunca tinha tido, tirando esse meu tio aí. E no final, um tio distante, né? E no final, eu acho que assim, né, não sei se deu tudo certo, mas eu de fato me encontrei no direito, né? E aí, respondendo, assim, o que eu disse hoje no primeiro dia de aula é o que eu tento aplicar para mim, né? Assim, eu sou um curioso, eu gosto de saber as coisas, né? Hoje em dia a gente vê muita gente certa de quase tudo, né? Eu tenho certeza sobre tudo. E eu sou o cara que gosta da dúvida, né? Eu gosto de perguntar e tal. Algumas pessoas dizem que essa minha curiosidade me leva a estudar sobre muitas coisas e não saber nenhuma direito, né? Pode ser, Ai, é uma, ai. é uma No crítica que, justa, no que discordo de quem falou isso, tá? mas assim, então, certamente não é inato, porque isso não veio, né? Não veio comigo, mas é algo que eu tento levar até hoje, assim, né? Maravilha. Com as dificuldades do trabalho, da família, a gente lê cada vez menos, tu sabe bem disso, né? Verdade. Quem tem duas lindas filhas, olhar a beleza das filhas e as páginas de um livro é uma decisão. Exatamente. Então, assim, é aquilo, assim, né, uma curiosidade, talvez isso seja de fato inerente a mim, né? Mas é algo que eu tento alimentar sempre que possível, né? Ô Pedro, e vou te dizer, e que eu acho super bacana é que você consegue conciliar direito com literatura, com filosofia e outros ramos, outras ciências com uma leveza que poucas pessoas, assim, o cara não consegue perceber, cara, não quer que ler Machado de Assis mudaria minha vida, não quer que ler, por exemplo, Gabriel Garcia Marques vai mudar minha vida. A gente segue muito o estudo do direito, eu diria muito aquele positivismo, talvez assim, meio que cego, e você consegue transpor de onde a gente jamais imaginaria que poderia se tirar uma lição, você consegue assim. E aí eu recomendo a todo mundo que está assistindo a gente, cara, siga Pedro Adame nas redes sociais. Pedro Adame, ele todo domingo lança uma pérola no seu Instagram. Eu não sei, Pedro, se é além de domingo, mas o domingo é certo. Ninguém vai para a cama, é quase que religiosamente. Aos que vão para a igreja todo domingo, eles recomendam agora uma outra religião, tá bem? Seguir Pedro Adame. Você não, eu diria, não se arrependerá de uma leitura. E você faz uma coisa muito interessante, porque a leitura do domingo, que é o primeiro dia da semana, que já nos traz assim a inspiração que falta das leituras rápidas. E você até um dia se escreveu mesmo, né, sobre ler no papel e ler no Kindle. Você já escreveu um texto sobre isso.
Cara, é cada pérola maravilhosa. Então, assim, todo mundo que tá nos ouvindo, por favor, é leitura obrigatória de domingo à noite. Que hora você solta, Pedro? 19 horas? É? Que hora você solta? Eu costumava escrever todo domingo, né, Harrison? Mas de fato agora as brincadeiras com as minhas filhas que estão mais velhas, elas têm me consumido mais tempo. Então não está sendo religiosamente, Não né? tá Os sendo pais, mais não, né? mas quando eu escrevo, geralmente é no final da tarde, que é o tempo que me sobra. As meninas estão, né, fazendo alguma coisa, brincando, e aí eu sento e escrevo de alguma coisa que me ocorreu. Mas é Maravilha. uma forma de treinamento também, porque como tem o limite dos caracteres, né, a gente tende a ser mais prolixo no direito, e ali tem um limite de 2.200 caracteres com espaços. Então, o esforço é passar uma mensagem, né, de início de semana dentro daquele limite com algum tipo de, né, informação relevante. Nem Maravilha. sempre eu consigo. Às vezes está errado, mas tudo bem. Aí a gente apaga, né? E Não, tenta ser mais. e o que eu gosto assim é que você tem uma transparência e uma leveza na escrita, que é uma coisa gostosa de se ler. Você se revela, como diz Rubem Alves, né? Ali tem tua carne e teu sangue, porque quem te conhece reconhece o seu texto como seu. Ali não tem uma letra fora da autenticidade do Pedro Adame. É muito gostoso de se ler, cara. Eu já tentei fazer com o chat GPT, mas não dá. Chat GPT não consegue ter essa imaginação, não, jamais. Ô Pedro, eu tava curioso vendo a tua tese na USP recente, né? Você veio de um tempo que ficou na Alemanha estudando lá e já tinha antes o teu mestrado, agora um outro doutorado aqui no Brasil. A gente sabe que titulação não é sinônimo de qualificação, mas você nem precisava disso, porque não é que você seja antigo, mas os antigos não precisavam dessa titulação para serem o que são. E de fato, cara, quando eu estava lendo, eu notei, pô, você escreveu sobre vontade do legislador, contributo para a compreensão do argumento genético e da intenção do legislador. Eu estava meditando sobre o teu escrito e vi assim, teoria do direito puro, você não ficou com foco em direito tributário, que é a sua. Eu nem sei mais onde é que está a sua paixão, viu? Se a sua paixão já foi desviada para um outro ramo, porque eu sabia que era tributário, mas você agora é administrativista e teoria geral do direito sempre foi também o teu gosto. Mas assim, se você pudesse condensar em pouquíssimo tempo o abstract da tua tese, assim, o que é que hoje você concluiria com palavras bem simples para o nosso público sobre o teu doutorado, Pedro? Assim, a vontade do legislador é um argumento que vem sendo usado pelo Supremo Tribunal Federal com alguma frequência, né? E o que a gente vê é que o Supremo pega uma ou outra frase dos debates parlamentares, pinça elas e diz: aqui está a vontade do legislador. Só que, veja, a gente tem 513 deputados, 81 senadores, uma justificativa da lei, todas as mudanças que ocorrem. Esse tema, eu devo confessar, me foi sugerido pelo professor Humberto, nosso orientador, nosso professor, né? E ele disse: olha, acho que é um bom tema para ser tratado de uma maneira analítica. E foi isso que eu tentei fazer. Eu tentei decompor o problema da vontade do legislador em termos normativos, né? Então, o que é vontade do legislador, quem é o legislador, qual vontade a gente está falando, né? Como essa vontade pode ser descoberta, por exemplo, né? E ao fim e ao cabo dizer se esse argumento vale ou não, tá? A minha conclusão é que é tão difícil saber qual é a vontade do legislador ou saber como eu descubro uma vontade num corpo coletivo de quase 600 pessoas, né? Com mudanças, com debates que muitas vezes não dizem respeito àquilo que está sendo discutido, né? Então, esse é um exercício que eu recomendo a todos, né? Ouvir os debates parlamentares para ver que muitas vezes, né, as discussões não têm rigorosamente nada a ver com o projeto, né? Um caso que eu posso aqui mencionar, Harrison, estava se discutindo a questão do PIS/COFINS não cumulativo, uma coisa bem específica, né? Lá em 2003? Exatamente. E alguns deputados foram à tribuna parabenizar um município, se não me engano, do Paraná, que estava de aniversário, e depois outros parabenizaram determinadas pessoas que tinham conseguido alguma coisa, e ao final fizeram um acordo de líderes e o projeto foi aprovado, né? É. Então,
Aliás, dizem, Pedro, que até a reforma tributária, o texto final chegou de último minuto e os deputados aprovaram sem ler o que estava sendo aprovado numa mudança, eu diria, gigantesca da nossa estrutura fiscal, né? Então, A gente tem o famoso o parágrafo único do artigo 2º da Constituição, que segundo o ex-ministro Nelson Jobim foi ele que escreveu, né, porque isso nunca foi a votação, né, então a gente de alguma maneira tem esse histórico, né, que o legislador vota sem efetivamente discutir o tem, que está votado. tem aquela frase que eu não vou me arvorar a dizer quem é o autor, porque você poderá me corrigir, mas se você soubesse como as salsichas são feitas, você não as comeria. O mesmo se fala das leis, né? Se soubéssemos como as leis são aprovadas, se a gente pudesse entrar no núcleo duro delas para poder pular essa barreira e descobrir, cara, a intenção foi essa, a gente não teria nenhuma vontade de cumpri-las, né? A conclusão é mais ou menos essa, assim, o argumento genético ele tem uma aplicação irrisória ou nula no direito brasileiro. Certo. Se tiver alguma aplicação que é questionável em si, ela é muito restrita e feita em parâmetros muito, muito difíceis de serem alcançados, né? Então, precisa se fazer uma reconstrução de todos os debates parlamentares. Isso tem que estar em fontes institucionais, ou seja, em debates parlamentares, na justificativa, né? Mas eu te dou um exemplo, há decisões do Supremo que pegam declarações de deputados dadas em rádios, em jornais, e tomam isso como sendo a vontade do legislador, né? Então, o Supremo, ele tendo dois ou três caminhos para a construção da norma, que melhor revele aquele texto, ele muitas vezes vale-se de vontade do legislador revelada inclusive em algum canal de comunicação, para dizer, tanto é que ele queria isso, que na data tal aconteceu isso e isso. Isso, E a exatamente. gente, É quase que uma conta de chegada, né? Eu quero decidir tal coisa, então o deputado X disse que é tal coisa, muito bem, essa é a vontade do legislador, né? ainda bem que hoje nós temos assim o poder de gravar essas mídias e ouvi-los, porque imagine se a gente volta agora desde o Código Napoleônico para saber o que é que lá atrás a galera falava antes de aprovar uma lei. É, Barbaridade, né? os alemães, por exemplo, né, eles falam menos em vontade do legislador e mais em materiais legislativos, né? Então, de fato, tem essa discussão, assim, né? Se eu posso me apoiar em uma ideia de vontade ou se eu devo me apoiar única e exclusivamente em algo documental, né? É. E Mas, o descolar, né, do texto com outros aspectos, né? O texto, o cara morreu, o cara até queria uma coisa, mas ao final o que a gente vê aqui é a construção desse sentido de um modo um pouco diferente. Pô, Pedro, tem maravilha. o Radbruch, muito famosa, do filósofo alemão, que é o texto da lei é muito mais inteligente e deve ser mais inteligente do que aqueles que a fizeram, né? Então é isso. Maravilha, maravilha. E aí, Pedro, você agora assim, muito atuante em temas envolvendo a quadra atual, nossa reforma tributária. Eu me lembro que, acho que há um ano e meio, você esteve aqui na Bahia, justamente para falar sobre a reforma tributária com a gente. E, assim, uma palestra brilhante, inclusive trazendo alegorias, assim, que nos deixou, assim, muito todos entusiasmados com a tua fala. E a gente ainda não tinha o texto finalizado e aprovado. A gente tinha conjecturas, o que estava sendo discutido, mas por algum momento eu até achei que aquela outra proposta do Simplifica Já seria a aprovável, porque na minha concepção era menos disruptiva e talvez mais palatável, mas é a vontade do legislador, a gente não sabe e não controla. Pedrão, e aí nós temos a reforma tributária aprovada, e agora temos duas leis complementares em discussão, né? Uma na Câmara e a outra no Senado. Muita coisa aconteceu de lá para cá, e eu vejo que, vez ou outra, você em diversos eventos tem ministrado sobre a reforma tributária. Eu sei que assim, é uma pergunta muito ampla, mas eu queria te ouvir para quem está nos ouvindo. Essa reforma tributária, Pedro, fala um pouquinho, assim, pontos positivos, negativos, como é que um estudioso de 25 anos sobre direito tributário. Eu te peguei na adolescência, porque você hoje deve ter uns 38. Então, você. O que é que você poderia compartilhar com a gente, doutor Pedro? Assim, Erson, né, eu
38 tá bom, vamos fechar em 38, ainda que eu tenha 42, mas quase 43. Mas, assim, né, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara e que é um argumento utilizado, que eu acho que é um argumento falacioso, é que ninguém que critica a atual reforma tributária diz que o sistema anterior era bom. Perfeito. Né? Então, o sistema anterior não era bom, ele não era um sistema perfeito, acabado, que estava bem definido e a jurisprudência tinha resolvido todos os problemas. Não, a única coisa é que a promessa que se fez era uma promessa de simplificação, e a grande dúvida é se essa reforma que foi aprovada, do jeito que foi, né, Harrison, a gente sabe que ela foi aprovada de forma bastante rápida, né? Então se dizia, nós estamos há 20 anos discutindo este projeto. Vejam, nós estávamos discutindo 20 anos uma reforma, mas não essa mudança drástica. Né? Hora nenhuma você falou em comitê gestor naquelas propostas que tinham lá atrás, né? Nada. Veja, a reforma que se discutia, vamos lá, desde, né, o início do governo Bolsonaro, era de um imposto, né, um IVA, sem IVA dual, né, com alíquota única, uniforme e com a proibição constitucional de benefícios fiscais. A gente já começou com regimes diferenciados, específicos, favorecidos e milhares de... Isso. A gente aprova um IVA dual, mantém o IPI Zona Franca, né, cria o imposto seletivo, cria, vamos lá, pelo menos 12 setores que vão ser beneficiados, né? Tá? Então, assim, a gente tem, de alguma maneira, uma reforma que pretendia simplificar e que a gente realmente não sabe se simplificou. Eu vou te dar um exemplo muito simples, Edson, muito simples. A nossa reforma, né, a nossa Constituição agora menciona que aparelhos médicos vão ter tratamento diferenciado, certo? Perfeito, perfeito. Fui procurado por uma associação de odontologistas, dizendo que o que eles fazem são cirurgias complexas de reconstrução facial e que são acompanhados por médicos. E eles me perguntaram, os meus aparelhos são médicos ou odontológicos? Né? Vejam, é uma escolha do legislador, do constituinte usar essa expressão. E é uma escolha ruim. Né? Quando a gente vê lá no imposto seletivo, né, aquilo que for prejudicial à saúde, né, a gente sabe que há discussões tremendas sobre o que faz bem e o que faz mal, né? O dono de uma rede, meu amigo, dono de uma rede de academias de CrossFit, né, aqui perguntou, olha, o CrossFit vai ter um tratamento diferenciado porque faz bem para a saúde? Né? Cara. Então, assim, a gente sai de um IPI que o verbo industrializar tinha uma característica muito própria para um outro nocivo à saúde e ao meio ambiente. Cara, é de uma abertura... Essa é uma crítica que vem sendo feita há bastante tempo pelo professor Humberto, né, que é a gente sempre teve materialidades constitucionais, circulação, né, a prestação de serviço, industrialização, e agora a gente cai num imposto sobre bens e serviços. Né? A gente cai num nocivo à saúde. Exatamente. Caraca, que abertura do que é mercadoria, do que é folha de salário. Imagine que diferença absurda, cara. E a gente está vendo, né, Harrison, que a atual discussão sobre as leis que vão regulamentar o IBS e a CBS, elas estão sendo, assim, está virando algo até meio caricato, né, quando a gente pensa, por exemplo, que a gente criou a tal Cesta Básica Nacional e ali tem, né, ovos, tem sucos, polpa de fruta. Vejam, são setores absolutamente relevantes, ninguém está dizendo que não. Agora, até que ponto a gente deve ficar discutindo, né, se a carne de caprino deve ou não ter, né, se a gente deve colocar a proteína feita com a base de soja junto com a carne de ovino, né? Então, de novo, a gente parece que a gente queria simplificar e acabamos criando um sistema que, além de não ter as respostas que a gente já tinha, depois de 30 anos de Constituição, cria novos problemas que a gente vai ter que, de novo, judicializar e resolver durante muito tempo. Isso sem falar, e aqui é um problema que pouca gente está comentando,
de um conflito de competência gravíssimos, né? Por exemplo, interpretações diferentes entre os tribunais federais, que vão julgar a CBS, e 27 tribunais estaduais que vão julgar questões de IBS. O problema processual não foi resolvido, cara, porque Se criou uma competência para o STJ, né, para o Superior Tribunal de Justiça, mas vejam, os TRFs têm uma velocidade, os tribunais de justiça têm outra velocidade. Então a gente vai ter uma questão de CBS chegando no STJ, enquanto os tribunais ainda não decidiram a questão do IBS. e a Constituição diz que é tudo igual, né? Mesmo fato gerador, mesma Exato, isenção, mesmo. Então, exato. interessante o leque de mentes pensando para dar uniformidade vai demorar muito ainda, viu, cara? Vai Ah, demorar muito. não, e a gente imagina que o tribunal baiano, por exemplo, deu uma interpretação diferente do tribunal gaúcho, e o tribunal baiano faça subir mais rápido para o STJ, enquanto o tribunal gaúcho vai discutindo as coisas de maneira mais lenta e com interpretação diversa. Aí o E, FTJ concorda com o TJ Bahia. depois chega um monte de argumento diferente de outros lugares, a gente não sabe qual foi a melhor construção, se foi fiscalista ou contribuinte. Quando chega um monte de argumentação, pô, nós já uniformizamos aqui o debate, Sendo que eles já tinham decidido na CBS, né? e aí Então, assim, nesse, é. isso. A gente foi Então, resolver o problema do que é serviço e comércio, e aí, achando que tudo estava complicado por conta. Aliás, a gente já estava até acostumado com os nossos problemas. Quando eles começam a se sedimentar, a gente agora cria novos problemas. E novo problema em um momento de grande insegurança que a gente vive. Eu sei que é muito delicado falar, mas assim, o nosso grande professor Humberto Ávila já nos idos, eu acho que é mais de 15 anos, não, uns 10 anos, é quase 15 uns 10, eu acho. Ele publicava seu livro Segurança Jurídica e talvez num vaticínio ou numa profecia do quanto a gente estaria inseguro na nossa vida jurídica, cara. Eu não consigo compreender como a gente consegue atrair investimentos e coisas do tipo com esse sistema. E que assim, quem já é acostumado com o sistema jurídico brasileiro, menos mal, mas investimento com essas inseguranças, realmente eu não consigo ver bons momentos melhores, não, viu, doutor Pedro? e eu diria, né, tem duas coisas que talvez sejam muito relevantes, Harrison, que valeria, né, uma conversa com um especialista. O papel que foi dado aos municípios na reforma. Eu acho que os municípios, ainda que com promessa de manutenção de arrecadação, né, via transferência, tá? Que é uma promessa que não está na Constituição e nem na lei, tá? Se reduziu drasticamente o principal imposto arrecadatório dos municípios, isso é muito relevante de ser considerado. Se criou uma competência compartilhada com arrecadação nacional e transferências. É. Né, você me diz, o Simples funciona. Muito bem, o Simples Rapaz, eu ia funciona. falar isso agora. Ia falar isso Mas agora. os municípios podem cobrar o ISS do É, devedor, inclusive continua com eles. podem excluir os devedores do Simples, né? Então, assim, os municípios mantêm a sua autonomia no Simples. Não impede, não impede. Embora haja uma lei nacional sobre isenção, que é a Lei 157, mas não impedem eles de darem o ISS fixo, conforme tem previsão legal. Não impede de, entre 2 e 5 fazer as alíquotas que forem necessárias. E, sobretudo, a fiscalização continua com eles e só com eles. Porque quando a União fiscaliza o Simples Nacional dentro do sistema, é pelo todo, pela nota fiscal emitida pelo município, mas assim, a competência da emissão da nota, tudo é com o município. Agora, a gente nem sabe como esse monstrengo virá, doutor. Isso, veja que quem preenche, né, a DAS, bota ali qual é a forma. Eu estou pagando o ISS junto com os tributos federais ou estou pagando o ISS direto para o município, né? Então, de alguma maneira, tem esse problema. Um outro problema, Harrison, que eu mencionaria aqui, fazendo uma devida referência, é um problema que a gente segue discutindo direito tributário sem fazer algo que tu alertou lá atrás, em 2008, né? É sem olhar para os problemas orçamentários. Tá? Então, a gente segue olhando para o direito tributário com um olho e segue olhando para o orçamento por outro, quando a gente poderia muito bem, nessa reforma, ter olhado para os dois em conjunto, né? É. Tá? E o Mas que, e o que você falou lá atrás é que
a gente está entrando numa reforma sem estudos, né? Eu perguntei, Pedro, você tem aí algum estudo sobre o impacto da queda do ISS, da substituição? Cara, a gente não tem esses estudos. A gente está assim, é como o professor Fernando Scaff falou, é um ato de fé, um salto no escuro, porque todas as promessas para que tudo desse certo foram escritas, porque a lei cabe tudo, no papel cabe tudo, né? Não vai ter perda de receita, a União vai complementar, o FPM se cair, a União complementa, os benefícios fiscais cairão, mas a União vai resolver o problema, os estados não terão mais o poder de atrair, mas a União vai resolver, as empresas que perderem benefícios, a União vai botar dinheiro para devolver. No papel está tudo cabendo. Agora a gente está no orçamento deficitário no ano, só a Previdência dá mais de 400 bilhões de déficit. De onde é que tiraremos recursos para tudo isso? E, Não tá fácil, meu amigo. e tem um problema, né, Gerson, que veja, todas as soluções passam pela União. Tudo bem, eu consigo ver o município de São Paulo tendo pressão, eu consigo ver o município de Falou Belo tudo. Horizonte, Falou tudo. Porto Alegre, Salvador. Agora, vamos pensar na grande Passo Fundo. É um município médio, tem 200 mil habitantes. Ah, Qual é a força que Passo Fundo vai ter lá em Brasília para dizer, é, olha, né, em virtude da reforma eu perdi 3 indústrias e perdi 2 mil empregos, né? Ou um pequeno município baiano que depende de alguma maneira das transferências é. e a sua arrecadação vai cair, como é que ele vai mostrar, né, se ele vai ter força política para isso, né? Quando a gente depende muito da União, a gente acaba, de alguma maneira, ficando refém, né? É. Claro, municípios fortes não são bons, porque eles brigam com a União, né? Lembra, né, aquelas as passeadas, né, os grandes viagens que se fazia dos municípios a Brasília para fazer reivindicações, isso incomoda, né? É. E de alguma maneira municípios fortes tendem a ser a melhor solução, Uhum. né? A história da nossa democracia revela isso. Quanto mais pulverizado o poder, quanto mais se fortalece o municipalismo, mais a democracia ela espraia os seus tendões. Quanto mais concentração, há uma tendência de redução e de autocracia, o que realmente tem que ser evitado, cara. Isso é complicado. Eu tenho um artigo já começado, que eu, né, por excesso de outros afazeres, nunca terminei, Erson, mas é muito interessante que, olha, algumas competências do comitê gestor são absolutamente iguais àquelas do Tesouro Nacional do Império, quando nós éramos, Caraca, você conseguiu quando fazer nós, essa correlação, foi? é a Lei número 4 de 1832, que criou o Não. Tesouro Nacional, e ela tem duas competências que são iguais à do comitê gestor. Esse eu vou querer, doutor Pedro. Esse daí é inédito, gostei. Essa é a diferença que você faz na nossa vida acadêmica, viu, doutor? E aí eu até aproveito para falar, Pedro é o nosso professor agora de direito administrativo. Assim, a história de Pedro é lecionando o direito tributário e agora direito administrativo. E Pedro, assim, eu estive aí no Rio Grande do Sul nos idos de 2006, 2007, 2008, por ali. E você já também substituía o professor Humberto nas aulas e já tinha experiências também na docência. Depois você se consagrou na PUC como professor também e diretor do Instituto de Estudos Tributários, agora também na URGS, fora muitas pós-graduações, muitas palestras. É assim, eu gastaria muito tempo aqui falando de institutos e lugares que você palestra. Mas fala um pouquinho para a gente, Pedro, sobre a vida acadêmica. Eu não sei se o Pedro aluno da graduação, Pedro aluno do mestrado, Pedro agora professor, tem sentido a nossa academia e o nível de exigência que você se dava, o nível de exigência que você cobra e o nível de exigência que é aceito, que lhe é devolvido. Você acha que a nossa educação, e você agora, eu sei que você é um cara cativante, eu sei que os alunos, eles se empolgam muito e eu teria o maior prazer de voltar à cadeira da faculdade para ser teu aluno, porque você é um professor que inspira, você é como o Rubem Alves fala, você dá fome. O que você provoca é fome. E aí, provocando fome, a comida fica muito saborosa. Mas assim, a experiência do Pedro hoje, professor, Pedro, a professor há 10, 15 anos, tem sido parecida, Pedro? Muita coisa mudou, cara.
Assim, o que eu diria, a grande diferença que eu vejo é no acesso ao material bibliográfico. Então, hoje em dia, os alunos têm um acesso quase infinito, né? Quando aqui a gente vai entregar a nossa velhice, né? A gente tinha que ir no Xerox ainda. A maioria dos alunos, Como era o nome daquele amigo lá que era o dono da Xerox daí? Como era o nome dele? o Gucci, Gucci. E Gucci era dos bons, ele fazia capa dura com letra de ouro igualzinho ao original. Ele era realmente diferenciado, viu? Um abraço pro Gucci aí, tá? então, assim, hoje em dia a gente tem, né? 3 minutos no Google a gente acha o que precisa, né? Então, eu diria que as limitações que a gente tinha não existem mais, né? Ah, um, Pelo outro lado, um excesso de informação às vezes também prejudica, porque aí É, o aluno não sabe o que é bom e o que é ruim, né? isso que eu ia te falar. Voltemos aí 20 anos quando a gente ia para as locadoras de filmes e a gente ficava na fila de espera porque tinha um grande filme e eu levava dois, três. Hoje, quando você senta e vai passando, a gente passa meia hora para escolher, não escolhe nenhum e vai dormir. Fazendo aí a devida analogia com os livros, antigamente o professor falava, cara, leia esse, ou você ficava, a gente ficava, pô, ia pedir para os nossos orientadores um livro, era uma coisa de louco, e a gente comia aquilo igual como se come carne, com muita fome. Hoje, pela multidão de livros, talvez alguns se percam e vai logo para o resumo e outras coisas mais. Não sei se essa percepção você tem tido também, amigo. Sem dúvida, a gente vê, né? A gente pode lembrar, né, Erson, a gente fez um grupo de estudos sobre o livro do Friedrich Schauer, né? Frederick, que recentemente faleceu, né, cara? É uma pena. Uma Mas pena. a gente pegou o livro do professor Humberto e tirou a xerox do livro, né? Então, Verdade, quando a gente conseguiu aquilo, foi uma vitória, né? Assim, porque verdade. não era tão simples ter o livro. Até hoje, a minha cópia é uma cópia com um espiral pro lado, né? Então, assim, eu diria, o grande prejuízo desse excesso é que a gente, para o professor, ele tem que fazer uma curadoria muito mais drástica, né? Porque os alunos têm acesso a quase tudo e o professor precisa ficar dizendo isso não, isso é uma porcaria, isso aqui é a maior porcaria, não perca teu tempo. É muito mais um trabalho de dizer o que não ler do que o que ler. Maravilha, 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 maravilha. Doutor Pedro, e você, como professor, direito tributário não sai da sua veia, tá? A gente agora, diante de uma reforma, o nosso cenário aí, a gente não sabe, o que é que virá, se vai melhorar o ambiente de negócios. Mas, assim, pela sua fala, deu para perceber que, assim, a gente ainda está muito no escuro, né, Pedro? A gente não sabe se vai melhorar, não é isso, amigo? Né, a segunda parte da minha resposta que eu esqueci de mencionar antes agora eu estou no direito administrativo, mas eu sempre fui alguém que circulou, né, Harrison, no direito público em geral. Então Verdade. Direito constitucional é tua paixão, cara. eu fui professor de direito constitucional durante 10 anos na PUC, né? E eu de fato gosto muito mais da aula de direito constitucional do que do direito tributário, né? Caraca. O Klaus Vogel, que foi orientador do professor Humberto na Alemanha, dizia, né, que não é possível dar aula de direito tributário de maneira séria, né, porque era muito confuso e tudo mais. Então, eu realmente prefiro dar aula de direito constitucional, ainda que o nosso direito constitucional também seja difícil de Não, dar. tá muito confuso, tá muito confuso. Mas, assim, então eu sempre circulei, né, no direito público de uma maneira quase que, né, intercambiável entre administrativo, tributário e constitucional. Por essa razão, quando abriu o concurso de administrativo, né, eu fui conversar com o professor Humberto e disse, olha, acho que deveria fazer. Ele disse, claro, se não passar, tá tudo bem, né? Ele não estava levando muita fé, né? E no final deu tudo certo, mas assim, o meu grande centro de interesses é o direito público, né? E daí, por exemplo, o meu próximo projeto é um livro de processo administrativo fiscal, né? O novo PAF com a reforma, que vai dar problema, né? Vai também ter problemas de competência. Então, de alguma maneira, tudo isso né, chama em alguma medida por direito constitucional e para suas, né, para suas variações ali, o tributário e o administrativo.
Ficou o tripé bem amarrado. Já era de tributário, constitucional e agora administrativo. E a É, gente percebe o quanto isso nos enriquece, né? Porque estudar administrativo, você vai entrar dentro de competências tributárias, competências administrativas, aí tem muita coisa. Direito municipal na veia. E aí, quando a gente fala de federação, tem tudo a ver com administrativo. E aí, meu amigo, não tem fim. E o que lhe. Desculpa, Harrison, mas Não, por olha, favor. a reforma criou um comitê gestor cuja natureza jurídica a gente não sabe, porque não tem algo parecido no direito administrativo brasileiro. Então, a Não. gente não sabe nem a natureza jurídica do comitê gestor. É, cara. E é justamente o que o direito administrativo se debruça em decifrar, né, cara? Porque é depender se é autarquia ou não, essa autarquia especial. Que troço é isso? O tanto de cargo que vai gerar, o custo que já gera, as suas competências, conflito de competência, não vai ser fácil, Pedro. Você tem uma missão muito árdua aí pra gente, amigo, tá? Pedrão, deixa eu te falar, cara. Eu queria muito bater esse papo, porque assim, admirador de você eu sou, tá bom? Muito. Eu sei que todos que te seguem, e assim, enquanto filho, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto professor, enquanto amigo, você é uma daquelas pessoas que nascem assim a cada 100 anos pela singularidade que você é. Eu nunca me esqueço quando eu estava lá na Escócia, e aí eu precisando de um documento, você providenciou com muita gratidão. E aí, uma servidora da URGS, eu ligando para ela, ela falou: Cara, você tem aqui um amigo. O que Pedro fez por você aqui é coisa de amigo. E eu sei que com seu tempo tão escasso, com seu tempo tão corrido, você abre um espaço na sua agenda para a gente bater esse papo. Eu quero lhe dizer, amigo, que você, para mim, eu tenho uma grande conta, uma grande dívida contigo, tá bom? Espero que essa amizade tão profícua, ela assim, ela tenho certeza que uma pena que é mais distante, porque meu sonho é que os nossos filhos crescessem juntos para que conseguissem aí reverberar em outras gerações a amizade dos seus pais, mas saiba que quanto mais, eu diria, eu diferencio sabedoria de conhecimento. Você está na categoria dos sábios que tem virtudes assim invejáveis. Dentre elas é a humildade, porque quando olho para você, e isso é uma característica dos grandes. Antes de conhecer Humberto, eu achava que era um homem de 78 anos e depois a gente se percebe Humberto falando com a gente, com aquela simplicidade, abrindo as portas da casa dele para receber os alunos. Então, é uma característica dos grandes, que não se sentem nem Kelsen da vida, não se sentem outras coisas maiores, mas são humanos, mortais e pessoas sensíveis, e o que agradeço muito sua atenção, meu amigo. É isso, eu que agradeço, cara. Tem nada. A amizade é isso, Edson. Tu tá, né? Já que tu falou tanto assim, então a próxima vez que eu for pra Bahia, tu paga a cerveja, né? Pode Sabe? deixar. E Vai, fica essa ainda, dívida ainda, aí de público, ainda bem que seu pedido é barato, tá? Seu pedido não é caro, não. sabe? Não, mas é isso. A gente é uma pena a distância mesmo, porque a gente tem outra coisa em comum. Nós dois casamos com médicas, né? Então Verdade. eu imagino que a gente tenha várias experiências para trocar aí, sendo esposo de médica, enfim, com as crianças crescendo, mas enfim, eu espero sinceramente que a gente possa se encontrar em breve com as famílias, porque Beleza. a amizade é recíproca, meu amigo, a admiração também. Tá bom. Meus amigos, com vocês aí, Pedro Adame. Pedro Adame é um professor de Direito Administrativo da Federal do Rio Grande do Sul e nos deu aqui, eu diria, a alegria de esboçar um pouco do seu conhecimento, um pouco da nossa relação de amizade, tá? E Pedro Adame, só para encerrar, se você puder deixar uma palavra aí para os nossos alunos aí que estão ainda se decidindo na vida, com tanta dificuldade sobre conhecer esse direito, o que é que você falaria para eles, querido Adame? Eu diria, Harrison, que o ideal é ter, né, eu falei hoje para os meus alunos na primeira aula do semestre que a gente precisa de duas coisas, é a abertura e curiosidade intelectual, né? A gente precisa estar aberto a argumentos com os quais a gente discorda, a gente precisa ter essa abertura, precisa ser uma abertura generosa, né? Eu preciso considerar da melhor maneira a posição do meu adversário intelectual, né? E eu preciso ser curioso, é isso. Eu preciso, de alguma maneira, largar as redes sociais, sair do Instagram e tentar encontrar aquilo que de alguma maneira, né, me toca, me faz querer saber mais, né? Então, quando a gente acha isso, Erson, seja o orçamento, né, seja direito municipal, seja, de alguma maneira, teoria do direito,
tudo isso faz com que o estudo seja muito mais simples, né? Então, essa abertura e essa curiosidade tornam tudo mais simples. E é isso, o negócio é tentar reduzir o consumo de redes sociais e aumentar o consumo de livros. Maravilha, maravilha. Doutor Pedro, muito obrigado por esse tempo contigo, tá bom? Pelo tempo comigo e fico muito agradecido e teremos aí muitos outros momentos para falar mais sobre direito e sobre a nossa vida. Afinal, pelo menos eu já passei dos 40, aí agora é na metade mais ou menos da vida, então tenho que agradecer a Deus aí pelas coisas boas que aconteceram e você está dentre essas maravilhosas oportunidades que tive de crescer, tá bom? Abraço, meu Obrigado. amigo. Um abraço, conta sempre comigo. Abraço. Tchau, Valeu, tchau. queridão. Tchau, tchau.